Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz a representação de um grafo por uma matriz de adjacências. Então vem comigo e vamos lá! Então estou aqui já no meu código, já representei um problema que a gente já estudou inclusive, que é o problema de Euler. O problema de Euler eu estou representando aqui através dessa estrutura grafo que eu criei. Eu estou pegando os 4 vértices do problema, a ilha 1, a ilha 2, a margem 1 e a margem 2. E aqui eu estou adicionando as arestas que existem entre esses vértices. Aqui eu estou dando nome para os vértices, então além de eu colocar que o nome da variável é I1, eu tenho que rotular ele como I1, porque senão fica apenas no nome da variável. Aqui eu estou colocando os vértices em posições no gráfico, para que se assemelhe ao desenho que a gente já conhece do problema de Euler. Aqui eu estou criando uma nova estrutura com essas posições e nessa linha eu faço o desenho desse gráfico. Nota que se assemelha muito com o desenho de Euler, do problema dele. E aqui eu tenho a primeira representação, que é a matriz de adjacências desse grafo G. O que é a matriz de adjacência? A matriz de adjacência, ela marca quantas arestas existem entre dois vértices. Para isso, ela coloca uma matriz com uma linha para cada vértice e também uma coluna para cada vértice. Então é uma matriz quadrada de n vértices por n vértices. Então se eu pegar aqui a minha ordem, vou anotar aqui, ó, I1, então essa daqui é a ordem dos vértices. Então eu tenho que o primeiro vértice é I1, então essa linha corresponde a todas as ligações do vértice I1. Essa segunda corresponde a todas as ligações do vértice I2. Essa daqui, todas as ligações do vértice M1 e essa daqui, todas as ligações do vértice M2. Então aqui em relação ao primeiro vértice, que é o vértice I1, o que eu tenho que saber? Para cada linha eu também tenho uma coluna para cada vértice. Então essa primeira célula marca o encontro de I1 com o próprio I1, ou seja, não há arestas que ligam I1 a I1. Se a gente olhar no gráfico, a gente vai ver que não há um loop ligando I1 ao próprio I1. Então, está marcando corretamente. Aqui nessa segunda célula, está marcando as ligações de I1 com o segundo vértice, nesse caso aqui, esse segundo, I2. Então, esse aqui é o número de arestas que existem entre I1 e I2. Então, se eu olhar aqui no gráfico, I1 e 2, existe aqui uma aresta, que é essa daqui, que os liga. Somente ela. Então, o número de arestas está correto. Essa terceira célula, ela marca o número de arestas que ligam I1 a M1, que é o nosso terceiro vértice aqui, ó. 1, 2, 3, M1. Então, o que isso aqui está falando? Que existem duas arestas que ligam I1 até M1. Então, vamos ver aqui no gráfico. Então, I1 até M1 existe essa aresta e essa outra aresta aqui também que liga I1 a M1. Então, corretamente, existem duas arestas entre esses vértices. Além disso, por último, aqui nessa linha, tem essa última coluna nessa célula aqui que está marcando quantas arestas tem entre o vértice I1, que é dessa linha, e o último vértice, que é esse aqui, o M2, ou seja, entre o vértice I1 e o M2. Existem duas arestas. Se a gente olhar aqui também, ó, tem essa aresta e essa última aresta aqui. Ó. Agora vamos continuar estudando a nossa matriz de adjacência. A segunda linha corresponde ao segundo vértice, que é o I2. Então essas daqui são as ligações do vértice I2. Então a primeira ligação na primeira coluna é do primeiro vértice aqui, ó, I2 com I1. Então, I2 com I1 está falando que só tem uma aresta entre eles. Então, vamos ver. I2 está aqui com I1. Só existe essa aresta. Se você observar, essa aresta já foi estudada na relação do vértice I1. Então, na matriz de adjacência, ocorre a repetição da ocorrência da aresta. Você menciona a aresta em mais de uma vez. Na verdade, cada aresta será mencionada duas vezes, exatamente duas vezes. Analisando a segunda linha, que é do vértice 2,
eu tenho aqui as relações do vértice 2 com o segundo vértice, que é ele mesmo, e 2 também. Então, ao observar aqui o grafo, eu não vejo loops. Então, não há arestas que ligam I2 ao próprio I2. Então, 0, marcado corretamente. Agora, novamente na segunda linha, que são as ligações do vértice I2, que é o segundo vértice, em relação ao terceiro vértice, que é M1. Então, está falando aqui que I2 liga-se a M1 através de uma aresta. Então, vamos verificar lá, ó. I2 liga-se a M1 através de uma única aresta, que é essa daqui que eu estou passando o mouse. E por último, as relações de I2 com o quarto vértice, que nesse caso é o vértice M2. Também se ligam através de uma única aresta. Então aqui, ó, I2 a M2 se ligam através dessa aresta aqui, ó. Então tá aí mais um exemplo para você de como que essa representação é feita. Vamos para as últimas duas linhas para a gente entender completamente esse exemplo. Então tá aqui, terceira linha, vai representar as ligações do vértice M1, que eu marquei ali, que é essa linha aqui da matriz. Então ele vai representar aqui nessa primeira célula as ligações de M1 com o primeiro vértice, que é o vértice I1. Então está falando que entre M1 e I1 existem duas ligações. Então, entre M1 e I1 existem duas ligações. Essa daqui e essa daqui de cima arredondada. Em relação a M1 e o segundo vértice, que é o vértice I2. Em relação a esses dois, existem apenas uma aresta. Então, M1 se liga a I2 através apenas dessa aresta aqui que eu estou indicando. Relação de M1 com o próprio M1, né, que é o terceiro vértice, 0 arestas. Eu posso ver aqui no gráfico que não há um loop que liga M1 ao próprio M1. Então, por último, as relações de M1 com o vértice M2. Está falando aqui que os dois não se ligam, 0 arestas. E realmente, ó, eu posso ver que M1 e M2 não são adjacentes, eles não estão conectados por uma aresta. E por último, a última linha se refere à linha do quarto vértice, que é M2. Então eu tenho aqui a relação de M2 com o primeiro vértice, está marcada aqui com duas arestas. M2 com o primeiro vértice é I1, então a relação de M2 com I1 tem duas arestas. M2 com I1 tem essa aresta aqui e essa aresta aqui de baixo. Agora, a relação de M2 com o segundo vértice, que é I2. Está falando aqui na matriz de adjacência que eles se ligam através de uma aresta. Então, M2 com I2 se liga através de uma aresta. M2 está aqui com I2 se liga apenas através dessa aresta aqui que eu estou indicando. Aqui, relação de M2 com o terceiro vértice, que é M1. Eles se ligam através de 0 arestas, ou seja, não são conexos. Novamente, M2 não é adjacente de M1, portanto, 0 arestas entre eles. E por último, relação de M2 com o próprio M2, que é o quarto vértice, que nesse caso não possui um loop, portanto, não tem arestas que ligam M2 ao próprio M2. Beleza, pessoal? Essa é a matriz de adjacência de um grafo. Ela é muito simples de você representar. No entanto, ela tem uma grande desvantagem em relação ao espaço de armazenamento. Aí a gente tinha um grafo com 4 vértices, ela ocupou 16 espaços de números inteiros. Então, conforme o número de vértices do grafo aumenta, a gente também aumenta o tamanho dessa matriz. Suponha uma matriz com 100 vértices, ela teria 100 linhas por 100 colunas. Ou seja, a quantidade de elementos seria 100 vezes 100, que daria 10.000 elementos. Dessa forma, ela ocuparia muito espaço na memória RAM ou no espaço em disco também. Então, se você imaginar problemas reais com milhares de vértices, você teria aí um alto espaço de memória RAM ou de espaço em disco, que poderia até tornar inviável essa representação. Mas não se engane, ela também possui pontos positivos aí, principalmente quando você resolve problemas em grafos algebricamente.
Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, tchau, tchau!